Pessoal, eu abro esse dia 2 de janeiro com o ataque violento que o Estadão fez hoje em editorial contra o STF. Mas já deixo de cara uma pergunta para vocês. Os bolsonaristas falam o tempo todo em uma suposta ditadura a qual o Brasil estaria submetido. Eles chamam isso de ditadura de toga, ditadura do STF, ditadura do judiciário. Enfim, cadê o editorialista do Estadão? Aliás, toda a redação do Estadão sendo presa hoje. Tá? Porque o Estadão já fez aí mais de 30 editoriais no último ano extremamente agressivos contra o STF. E cadê? Né? Que ditadura é essa em que é permitido fazer esse tipo de crítica? Né? Então é claro que eu estou provocando aqui porque são em momentos como esse que fica muito claro como essa conversa do bolsonarismo é uma cretinice, nem eles acreditam nisso. Mas antes de falar da questão do STF, eu queria falar do Cleitinho, porque eu acho que o Cleitinho ele atingiu o ponto máximo da cretinice hoje. Vou mostrar para vocês, é um verdadeiro murro na cara do povo brasileiro. Olha isso aqui, ó. Lula assina reajuste do salário mínimo a partir de 2025. Novo valor será de 1.518. Era 1.412. Sabe quando vai ser o aumento do seu salário, trabalhador? Isso aqui, ó. 100, 102, 104, 106 reais. Pessoal, vamos lá. Não tô aqui para falar o óbvio, né? Que o salário mínimo é insuficiente. Isso aí, acho que qualquer pessoa no planeta, inclusive tem o Diese que faz o cálculo, o salário mínimo deveria ser por volta de R$ 6.400 para cumprir todas as necessidades do trabalhador, de lazer, de etc, de moradia. Então não tô aqui para discutir isso, eu tô aqui para analisar a questão do Cleitinho especificamente. O cara é bolsonarista, tá? Apoia o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro. Aí é o seguinte, o governo Bolsonaro não deu um centavo de aumento real no salário mínimo nos 4 anos que ele foi presidente, tá? E o Lula já entrou logo no primeiro ano já dando aumento real, né? Aí pode vir alguém aí falar em pandemia. Ah, mas pandemia. Em 2019 não tinha pandemia, o Bolsonaro também não deu reajuste real no salário mínimo. Bem, aí, olha só, o Cleitinho não deu um pio sobre o salário mínimo quando o Bolsonaro era presidente, não falava nada sobre isso. E agora vem gravar videozinho falando em salário mínimo, né? Então, há que se cobrar a coerência desse sujeito. Bem, mas agora vamos voltar aqui para a questão do editorial. O Estadão diz o seguinte: a credibilidade do STF em queda livre. Ignorando críticas de corporativismo, ativismo e partidarismo, Corte diz que está salvando a democracia e civilizando o país. Mas percepção popular parece ser a de que faz o oposto. Aqui tá tudo errado. Não tem uma palavra nesse editorial que está certa. Para começo de conversa, desde quando que o judiciário tem que ser popular? É exatamente o contrário, né? Na verdade, nas democracias, o judiciário muitas vezes ele tem o papel contramajoritário. É o nome que se dá. Por quê? Porque toda a população, às vezes, ela opera em ondas. Ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. E aí você tem que ter um juiz estável. Porque senão, sabe o que acontece? Em algum momento na história da Alemanha, por exemplo, a maioria do povo se voltou contra um pedaço da população, os judeus. E decidiu, olha, nós temos que exterminar essas pessoas em câmara de gás. E aí, é nessa hora que você tem que ter um poder judiciário que fala, não, mesmo que a maioria queira, isso aqui vai contra o direito à vida, os direitos individuais do ser humano e tal, e vai barrar a medida que tem o apoio popular naquele momento. Porque o apoio popular, ele muda, ele é muito volátil. Por exemplo, o governante de momento, que foi eleito pela população, decidiu que as vacinas que eram comprovadamente, né, que a ciência diz que era a solução para a Covid, não funcionariam, e começou a indicar um remédio de carrapato para cavalo, que esse remédio curaria a Covid. Começou a falar barbaridades. É o momento que ele tinha muitos apoiadores, tá? Era extremamente popular essa tese dele. Mas é o momento que o judiciário fala, não, aí não. As pessoas têm direito à vida, têm direito à saúde, está lá na Constituição. Então o judiciário o tempo todo exerce esse papel contra-majoritário. E o STF o tempo todo toma decisões que desagradam os dois lados, né? Por exemplo, STF mantém, os bolsonaristas querem esquecer isso aqui, mas a gente não esquece. STF mantém foro privilegiado de Flávio Bolsonaro e anula provas no caso das rachadinhas. Dia 30 de novembro de 2021. Né? Isso aqui é revoltante, porque tinha os relatórios do COAF, estava tudo documentado. É um processo que tinha muita prova. Tinha as imagens do Queiroz pegando dinheiro na agência bancária, tinha os comprovantes bancários, tinha tudo. E a gente vê uma pessoa que deveria ter sido punida não foi punida. Bem, ao que consta, né, o que o STF diz é que houve realmente um problema de onde esse processo começou. Né? Começou num juiz de primeira instância, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, então ele tinha lá pela Constituição, ele tinha o foro de segunda instância, você deveria ter começado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa investigação e tal. Então, o STF o tempo todo tem que tomar decisões impopulares. Às vezes toma decisões populares,
né? Por exemplo, essa questão que o STF está exigindo a transparência das emendas parlamentares, etc., que estão sendo roubadas em uma parte muito substancial, isso aí é uma questão popular. O povo apoia isso. Inclusive, eu estava analisando uma matéria que está no Valor Econômico, sobre o STF vai ter um julgamento dificílimo aí sobre a reforma trabalhista, tá? Aquela de 2017 do Temer. Então, o STF já julgou 8 temas relativos à reforma, tá? Em 5, o STF manteve o que estava na reforma. Então, por exemplo, manteve aquele fim da contribuição sindical obrigatória, né? Porque alegaram que a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical, né? Então, o trabalhador pode apresentar uma carta lá no sindicato e pedir ali a desfiliação dele para ele não pagar mais aquela alíquota, aquela contribuição. O STF também acatou um artigo lá da reforma trabalhista que criou o chamado negociado sobre o legislado. Então, os acordos e convenções coletivas de trabalho que limitam ou suprimem direitos trabalhistas são válidos, desde que sejam respeitados os chamados direitos indisponíveis, aqueles fixados pela Constituição e também por acordos internacionais que garantam a dignidade do trabalhador. E nas últimas sessões de 2024, o STF aprovou o trabalho intermitente. Então, eu citei 3 decisões aqui do STF que agradam, por exemplo, os empresários. Então, essa conversa, não, o STF é de esquerda, o STF só beneficia a esquerda, não sei o quê, é tudo conversa fiada, tá? Inclusive, coloco aqui uma fala do Alexandre de Moraes, um dia desses, ele criticando pessoas que fecham o contrato de trabalho na forma de pessoa jurídica, né, de PJ, e aí recebem um valor mais alto em função disso, e depois, quando há demissão, enfim, essa pessoa processa o ex-patrão, dizendo que, querendo todas as verbas como se fosse CLT. Mas nós não podemos permitir que uma pessoa, no caso aqui uma pessoa estudada, um médico, que se favoreça da pessoa jurídica por 9 anos, e aí, de repente, por quebra do contrato, não, eu era empregado. Veja, R$25 mil, com a diferença de 15 para 27, de 12%, dá R$2.500, R$2.700, em torno de R$2.700 por mês a menos de tributo que ele pagou. O que é um absurdo. E depois vem e diz, olha, aqui tudo certo, mas eu quero receber todas as vantagens do trabalhador. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, no sentido que há inúmeras funções que devem ser protegidas pelas CLTs, porque realmente há aí uma exploração dos trabalhadores. Mas o médico, ele é um profissional liberal por natureza. E se ele optou pela pessoa jurídica para ter suas vantagens, ele não pode depois alegar a própria torpeza. Agora, por exemplo, o STF já derrubou artigos da reforma trabalhista feita no governo do Michel Temer, tá? Então, o ponto mais polêmico que o STF derrubou autorizava o trabalho em ambiente insalubre para mulheres grávidas ou que estivessem amamentando. De acordo com a decisão, por 10 votos a 1, gestantes e lactantes não podem desempenhar atividades em ambientes insalubres de qualquer grau, bem como não estão obrigados a apresentar atestado médico para serem afastadas de suas atividades. E o STF também derrubou outro pedaço da reforma trabalhista, e essa aqui foi a decisão mais polêmica do STF, porque na reforma trabalhista do Temer ficou na lei que o trabalhador, quando ele processasse o ex-empregador, que se ele perdesse o processo, ou seja, se as acusações que ele fez fossem falsas, que ele teria que pagar honorários periciais e sucumbenciais, né, se ele fosse derrotado no processo. E isso fez com que o número de processos por ano na Justiça do Trabalho caíssem de 9 para 6 milhões de processos. Os empresários, eles apoiaram muito essa medida, porque diziam que isso aí reduz o custo do Brasil, reduz a incerteza de se investir no negócio, destrava investimentos no Brasil, etc. E reduz a litigância que eles chamam de predatória, ou seja, o trabalhador sabe que não foi descumprida a regra, mas mesmo assim entra com processo porque não tem custo. De graça, se perder, tá tudo bem. Bem, o STF derrubou esse artigo. Então, hoje, voltou a ser totalmente gratuito para o trabalhador entrar com um processo contra o seu ex-patrão. Bem, e o STF ainda derrubou um terceiro artigo da reforma trabalhista de 2017, que os deputados e senadores tinham criado quase uma tabela para danos morais, ou seja, no caso do patrão que humilha, xinga os funcionários e tal. No caso de condenação por danos morais, eles criaram uma tabela que estabelecia ali valores relativamente baixos
de indenização e não poderia ultrapassar aqueles valores da tabela, tá? Nenhum juiz poderia dar um valor acima da tabela. E o STF, de certa forma, derrubou esse tabelamento, tá? Ele não chegou a declarar inconstitucional esse artigo, mas entendeu que o tabelamento é uma mera sugestão e não impede a fixação de indenizações mais altas, desde que devidamente motivadas pelo juiz. Então eu citei isso tudo aqui para mostrar que o STF toda hora ele tem que tomar decisões que hora agrada a um lado, hora agrada ao outro, e ele toma olhando o que está escrito na Constituição, uma Constituição imensa, né? Uma Constituição de 138 artigos, tem inclusive artigos que se contradizem. Então, é um trabalho difícil e não é um trabalho para agradar a maioria, como sugere esse editorial cretino e safado do Estadão. Bem, pessoal, e para a gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.